No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Uma das maneiras de se levar uma empresa a conhecimento do mercado é através dos eventos e convenções. Acompanhe as dicas dadas pela professora Luciana Sabadini e saiba como planejar um evento e convenção no seu negócio. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa paulistana que desenha e confecciona fantasias das passarelas e destaques de grandes escolas de samba, trazendo brilho e muita alegria ao nosso carnaval. No dia 1º de fevereiro entrou em vigor o novo termo de rescisão de contrato de trabalho. Mas o que muda? Confira mais detalhes com o Dr. Marcos Tavares. E ainda, confira uma entrevista com o presidente da Confederação Nacional de Serviços, Luigi Nesi. Uma das maneiras de se levar uma empresa a conhecimento do mercado é através dos eventos e convenções. Acompanhe as dicas dadas pela professora Luciana Sabadini e saiba como planejar um evento e convenção no seu negócio. Principais itens para um planejamento de eventos. Primeiro, definição do público-alvo. Os objetivos que queremos estabelecer com este evento, que nós queremos alcançar com esse evento. Quem nós queremos alcançar, exatamente o público-alvo, de que forma vamos alcançá-lo, que tipo de evento vamos realizar para atingir esse objetivo, consequentemente para atingir esse nosso público-alvo, despertando o interesse para que ele participe desse evento. Qual o local que nós vamos realizar o evento e o que nós vamos fazer? Inclusive, devemos pensar em todas as ações de comunicação, de divulgação desse evento, tudo que será contemplado, inclusive de material promocional, que será contemplado de atividades culturais, de atividades teórico-práticas, enfim, toda a nossa programação. Isso deve constar no planejamento de uma maneira prática e detalhada para que se consiga colocar em prática. De que modo o empresário deverá analisar se os objetivos foram alcançados? Para a empresa, ela tem que fazer avaliações, inclusive a curto e médio prazo, para verificar se os seus objetivos, tanto mercadológicos como institucionais, foram alcançados. Do ponto de vista de objetivos mercadológicos, fica até um pouco mais fácil a mensuração. Já no ponto de vista de objetivos institucionais, de fortalecimento de imagem, isso nós vamos vendo com o passar do tempo, principalmente a longo prazo, o fortalecimento da marca. Com as dicas dadas pela professora Luciana Sabadini, você poderá planejar eventos e convenções e auxiliar na divulgação e no desenvolvimento da empresa. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. No dia 1º de fevereiro entrou em vigor o novo termo de rescisão de contrato de trabalho. Mas o que muda? Confira mais detalhes com o Dr. Marcos Tavares. Na verdade, esse novo modelo de termo de rescisão de contrato de trabalho, ele pouca coisa altera quanto às obrigações a serem assumidas, as obrigações de empregado e de empregador. Ele simplesmente detalha melhor, detalha de forma mais clara exatamente que verbas estão sendo recebidas, aquilo que está sendo descontado, para saber exatamente o que empregado e empregador estão se devendo reciprocamente. Em relação ao modelo anterior do termo de rescisão de contrato de trabalho, alguns exemplos que nós podemos dar diz respeito às férias vencidas. No caso do modelo anterior, havendo férias vencidas, simplesmente no termo de rescisão se inseria o valor dessas férias e o ano, já com o valor total. Neste modelo novo, deve ser detalhado, especificado a cada período aquisitivo, a cada período que o trabalhador teve de aquisição para as férias e que não foram gozadas essas férias,
se especifica exatamente o período e o valor respectivo, em linhas distintas. A mesma coisa em relação ao eventual 13º salário vencido e não pago. Se vai discriminar cada ano devido e o valor respectivo. Horas extras com adicionais diferentes, de 50%, de 75%, de 100%. Há campos também para discriminar as verbas relativas às horas extras que o trabalhador está recebendo no seu termo de rescisão, especificando a quantidade e o percentual, o adicional relativo a elas. Também dando mais clareza e permitindo que o empregado entenda exatamente o que está sendo recebido. Mesma coisa em relação a verbas credoras ou mesmo descontos e deduções. Há um maior número de campos para que se delimite e para que se explique exatamente o que está sendo pago, o que está sendo descontado. Portanto, no caso dessa portaria, a obrigação desse novo modelo de termo de rescisão de contrato de trabalho não traz maiores ônus ou trabalho maior, pois as verbas devidas continuam a ser as mesmas. Os valores que serão pagos serão os mesmos. Os cálculos serão iguais. Simplesmente, com um maior número de campos e com um detalhamento um pouco maior, empregado e empregador terão de uma forma mais clara aquilo que realmente está sendo pago. Espera-se com essa medida, inclusive, que se possa diminuir o número de demandas trabalhistas, o número de reclamações trabalhistas, uma vez que estará melhor definido aquilo que está sendo pago no momento da rescisão de contrato de trabalho. Importante destacar mais uma vez, esse novo termo é obrigatório a toda a relação de emprego, seja nas empresas, sejam empresas de pequeno porte, empresas de micro porte, optantes do simples ou não, e até mesmo nas relações com trabalhadores domésticos. Os empregados domésticos também se submetem a esse novo termo. Portanto, nos parece aqui medida salutar que pretende até deixar mais claro e dar maior transparência nas relações de trabalho. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa paulistana que desenha e confecciona fantasias das passistas e destaques de grandes escolas de samba, trazendo brilho e muita alegria ao nosso carnaval. O Ateliê do Carnaval está no mercado há 12 anos, produzindo fantasias no geral. Mas com a proximidade do carnaval, realmente são as fantasias carnavalescas, né? São fantasias produzidas para as escolas de samba. Para cumprir os prazos e demandas, o empresário conta com uma equipe que possui experiência por sua atuação em diversas escolas de samba em todo o país. Antes de começar a produção, a gente monta pequenos testes com os funcionários para saber em cada parte pode trabalhar nas fantasias. Um é melhor no corte, outro é melhor em acabamento, outro é melhor em decoração e assim por diante. A produção das fantasias varia muito do tipo do enredo da escola. Tem ano que a gente produz em média 3.000 fantasias, tem ano que a gente produz 2.000. Tudo depende do tipo do enredo que a escola está contando. Você acaba de conhecer uma empresa que, com a sua criatividade e dedicação, traz o brilho e a alegria a uma das festas mais conhecidas do mundo, o Carnaval.
somos micro e pequenas empresas. Já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é um homem que está mudando o sindicalismo no Brasil. É o fundador e presidente da Confederação Nacional de Serviços. Seu nome, Luigi Nesi. Ele é também vice-presidente do CODEFAT, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego. É membro do Conselho Curador do Fundo de Garantia. É conselheiro do Conselho de Competitividade na área de serviços, dentro do programa Brasil Maior. É presidente e fundador da Confederação Nacional de Serviços. É um prazer tê-lo conosco, Luigi. Prazer é meu, Cury. Prazer estar com você. Muito obrigado. Luigi, nos conta um pouquinho das grandes bandeiras que você tem defendido e que você está defendendo agora, aliás, desde 2002, 2000, alguma coisa, é uma desoneração tributária, fiscal, etc. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da Confederação. Como está a Confederação de Serviços? A Confederação vai muito bem, Cury. Como você falou, eu não sou uma mudança do sistema, mas a gente está fazendo com que o setor de serviços seja representado através de um órgão superior, que seria uma Confederação Nacional de Serviços. Isso foi efetivado, graças a Deus. Hoje nós somos uma entidade sindical, patronal, que congrega todo o setor de serviço brasileiro. Que foi uma ruptura do sistema atual, dentro da legalidade, dentro da legislação. Dentro da legislação é permitido você ter uma representação setorial, né? Nós temos a representação da indústria, nós temos a representação do comércio, da agricultura, de finança, da saúde, né? Nós criamos uma do setor de serviços complementares, setor de serviços que não estão já representados por outras confederações. Bom, parabéns e desejamos sucesso. A desoneração da folha, qual é o projeto que você vem defendendo há anos, que recentemente fez uma exposição dentro do programa Brasil Maior para ministros, empresários, etc. Vamos falar desse tema um pouquinho? Bom, uma das bandeiras básicas que a gente tem é você desonerar o trabalho. Nós precisamos desonerar o trabalho para aumentar a competitividade, melhoria da competitividade e dar mais emprego. Como é que se faz isso? Você tem que desonerar o custo da mão de obra. Nós temos hoje 20% de INSS sobre folha de pagamento, que você paga todo mês em cima da sua folha. A nossa proposta é retirar esses 20% e transformar esses 20% numa contribuição sobre aumentação financeira. Isso, um estudo feito lá do ano 2000 pela Getúlio Vargas, nosso pedido, demonstra que isso é benéfico para quase todos os setores da economia, né? Com uma alíquota por volta hoje de 0,85% dessa alíquota sobre aumentação financeira, nós conseguiríamos arrecadar os 150 bilhões que hoje são necessários para a contribuição previdenciária patronal, que são os 20%. Existem muitas pessoas que são contrárias a essa proposta. É verdade. O que eles argumentam? Bom, uma das coisas que se fala é que isso é um imposto cumulativo, é imposto regressivo, é imposto que pode, na cadeia de produtividade, na cadeia dos vários setores, isso pode ser acumulado e isso revertiria num imposto muito maior. Bem, isso não é verdade. Isso já existem estudos feitos pela própria Getúlio Vargas e outros estudiosos que demonstram que isso não é verdadeiro. Só que tanto os economistas como alguns setores empresariais não querem ouvir ou não querem sensibilizar por isso. Existem alguns setores, sim, que vão pagar um pouco mais. Os setores de capital intensivos, esses vão ter um ônus maior nessa contribuição. O governo aproveitou essa nossa proposta para fazer, graças a Deus, a desoneração que ele está prometendo, que a presidência Dilma prometeu na sua campanha e colocou em vigor agora. Só que de uma forma não muito ortodoxa. Em alguns setores.
Pois é, o problema é o seguinte, hoje alguns setores estão beneficiados com essa desoneração. Tem alguns setores que não querem ouvir falar, realmente esses setores que de capital intensivo não querem falar de desoneração, porque isso, em vez de desonerar, vão onerar com 2% ou 1% sobre o faturamento, isso aumenta o imposto e não diminuiria. Então o que nós estamos propondo é como na Constituição tem um princípio constitucional que diz que a Previdência tem que ser paga, a Previdência Social tem que ser paga por toda a comunidade, toda a população, baseado nesse princípio é que nós estamos fazendo essa proposta de que universalização de uma proposta de exoneração da folha para que todos os setores empresariais possam se beneficiar, e não pontualmente. Mas na prática o governo pegou parte da proposta, que eu acho que, se não me falha a memória, lembra lá atrás as propostas do então Marco Sintra, não sei se tem professor Marco Sintra, similitude ou não. É baseada naquele imposto único que a gente trabalhou. Marco Sintra é nosso amigo, e a gente trabalhou em cima disso e foi feito esse estudo na Getúlio Vargas, né? Para que pudéssemos dar uma solução técnica. Não estamos apresentando soluções simplesmente colocadas no papel. Tem todo um estudo técnico mostrando que isso é viável. E o governo aproveitou isso e colocou sobre faturamento, em vez de colocar sobre aumentação financeira, que não é tão diferente. Se você pensar que uma empresa, na hora que fatura, recebe o dinheiro, coloca o dinheiro em caixa, é mais ou menos o valor total do faturamento. A grande diferença é que a nossa proposta é universal, não é pontual, não é só alguns setores que vão ser beneficiados com isso. A nossa proposta é que toda a sociedade pague, qualquer pessoa física, jurídica, que tenha uma conta bancária, pague essa contribuição de uma forma segura, uma forma racional e onde não há sonegação e não há privilégio para um em detrimento de outro. Bom, na verdade, hoje, qual a sua avaliação do quadro atual em relação à micro e pequena empresa? Veja bem, a micro e pequena empresa é a mola propulsora, acho que hoje, da empregabilidade, inclusive. É a que mais emprega e o setor de serviço nessa área é o que hoje está mais empregando, continua mais empregando. Então nós temos que prestigiar e dar sempre um poder diferenciado para a micro e pequena empresa. O setor de serviço, inclusive, não foi beneficiado com o Super Simples, porque ou um pouco porque não foi incluído legalmente, ou também um pouco porque não há vantagens para a empresa de prestação de serviço entrar no Super Simples. Ou seja, a carga tributária que certas áreas do setor de serviço pagam hoje com os incentivos são inferiores ao que ele pagaria se ele tivesse no Simples. Exatamente. Ou lucro presumido, ou esse benefício é melhor você pagar através de outros setores e não do Super Simples. A nossa proposta é que seja igualado para todos os setores da economia, com a mesma alíquota e com o mesmo percentual. Não deveria haver diferenciação entre comércio, indústria e serviços. Qualquer setor da economia seria beneficiado em função do faturamento que ele tem. Setores de alta tecnologia são prejudicados ou beneficiados com o sistema atual? Com a desoneração? Isso. Que foram beneficiados. As grandes empresas, sim. As pequenas empresas, onde tem poucas pessoas empregadas, eles foram onerados. Porque, em função, quem normalmente presta serviço são os próprios donos das empresas, são os sócios das empresas. E essas pessoas, infelizmente, receberam uma carga tributária indevida. Na sua avaliação, o governo está mudando o eixo da competitividade a favor dos grandes em detrimento dos pequenos? Eu acho que todo o processo, por exemplo, de financiamento, os grandes financiamentos, especialmente do BNDES, eu faço sempre uma crítica nesse aspecto, mas o BNDES é voltado muito mais para as grandes empresas e não para as pequenas empresas. Eles não têm o cacuete de financiar as pequenas empresas. Eles falam, não, mas nós damos o dinheiro através do sistema bancário. Mas através do sistema bancário é um pouco diferente, porque você sabe que tem os custos e algumas condicionantes que você não permite ter os mesmos benefícios quando você tem o financiamento direto através do BNDES. Mas não só na área tributária isso vem ocorrendo na sua avaliação? Também, a mesma coisa. Eu acho que existe também isso. Você tem na área tributária hoje beneficiando principalmente em função de uma competitividade. Na área industrial, o que está acontecendo hoje é isso. Se uma indústria o setor está com problemas de competitividade, o governo vai lá, tenta auxiliá-los nessa competitividade. Muitas vezes isso é um tiro no pé.
quero te dizer, porque você, em cada indústria, você tem uma participação do setor de serviço muito grande no custo da indústria. É verdade. Se você onera um setor em detrimento de outro, você vai continuar onerando um setor que pode ser mais competitivo, mas não é porque a participação do setor de serviço no custo dessa indústria pode ser maior e onera esses custos. No estudo que foi feito pela Getúlio Vargas, qual era a carga tributária? Então, a carga tributária proposta é essa daqui. Hoje é mais ou menos 0,85% de uma suplementação financeira. É a CPMF previdenciária. Não estou criando um novo imposto, pelo amor de Deus. Eu queria dizer para todos os ouvintes que não estamos criando um novo imposto. Nós estamos fazendo uma substituição tributária. Os 20% de INSS sobre a folha ser substituído uma contribuição previdenciária constitucional. Isso tem que ser mudado a Constituição. E o governo colocou que taxa nesses incentivos? O governo colocou primeiro 1,5%, 2,5%, depois diminuiu para 1 e 2%. Eu acho que ainda é alto para dar o benefício. Nós estamos criando com uma taxa de 0,85%, que é menor do que 1 e 2%. Inclusive há uma diferenciação entre o benefício para o setor de serviço e o benefício para a indústria. E qual o incentivo para o setor de serviços? O incentivo hoje é 2%, né, que é do sobrefaturamento. E mesmo assim, sai mais barato do que no Simples. É só para todo mundo entender. As grandes empresas, sim. Os pequenos empresas, com certeza, sai mais caro. E não vale a pena entrar no Simples, porque no Simples você não pode ter esse benefício de 2%. Você tem que entrar na alíquota, na tabela 4 ou 5. E a tabela 4 ou 5 é mais onerosa do que o próprio os 2% às vezes. Ou seja, olhando esse quadro, você tem grandes aliados, você tem grandes inimigos dessas bandeiras. Qual é o futuro disso na sua avaliação? Olha, Cury, você está vendo pelos jornais que a Europa está implantando o sistema Tobin Tax, que é exatamente o imposto sobre movimentação financeira. E eles estão usando isso. Nós usamos durante 13 anos e tiramos. A Europa está colocando isso com 0,1%, vai arrecadar cerca de 40 bilhões de euros. E nós tiramos um imposto que funcionava bem, e poderia ser utilizado exatamente para desoneração, e não para onerar. Nós criamos um imposto que aumentou um outro tipo de imposto. Nós estamos querendo tirar um imposto e colocando outro. Enquanto que a Europa está modernizando o sistema tributário, nós estamos regredindo, querendo criar um IVA federal. Luiz Dinesi, nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Eu espero que o governo entenda a nossa proposta. A nossa proposta está na mesa do governo, especialmente lá no Ministério da Fazenda. Eu acho que nós deveríamos não só pontuar essa desoneração da folha para alguns setores, mas se universalizar esse procedimento, que seria uma mudança inicial interessante e para o benefício de todo o setor econômico, da produtividade e da competitividade internacional. Luiz Dinesi, nós queremos agradecer muito a sua participação, as suas ideias, as suas bandeiras. Cabe agora à sociedade a reflexão sobre elas, e a você que esteve conosco o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!